E aí, pessoal? Então, vamos continuar aqui o capítulo 22. Agora a gente acabou de ver para um marco, né? O campo elétrico que o marco está fazendo. No caso, assim. Então a gente viu o campo elétrico que ele faz num ponto aqui. Agora o que a gente quer ver é um disco com uma densidade sigma, tá bom? Aqui essas fotos todas eu peguei do livro do Heidegger, né? Beleza? Aqui eu peguei a fórmula que a gente deduziu para o anel, tá? Se você não lembra dessa, tenta deduzir agora. Assim, se você já assistiu o vídeo, tenta pegar um papel e deduzir sozinho, usando assim, o raciocínio que a gente usou. Aí você pode ir voltando no vídeo anterior e ver tipo onde você travou e ver por quê. É, assim, só uma dica, faz assim o disco. Aí lembra que você minimiza o problema. Tipo, o problema é o marco, no caso. Aí você vai pegar só uma carguinha e você vai ver o campo elétrico que ela faz. Aí você vai usar da simetria para tirar a componente no x, tá? Aí você usa a simetria. Então você pega uma, usa a simetria. Aí você escreve uma expressão de dE que vai estar com cosseno de θ, tá? E coloca aqui as medidas R e aqui Z. Beleza? Aí você encontra. Aí depois você vai integrar. E é isso. Beleza? Aí você vai chegar nessa fórmula aqui. Qualquer coisa volta no outro vídeo. Se eu for provar, não faz nem sentido eu provar de novo. Assim, talvez se fosse presencial, eu provaria de novo, porque. Mas aqui a gente só pode abrir um outro vídeo, né? Tá, pro um disco completo, qual é o pensamento? É o seguinte, a gente sempre lembra que pro arco, o que a gente fez? A gente falou, arco é muito complicado, vamos pegar uma só. Só que pro disco, o que é complicado? Pro disco você vai falar, ah, é muito complicado, eu vou pegar uma só. Não é bem útil, por quê? Porque a gente já sabe um marco. A gente sabe a forma de um marco. Então, a etapa mais fácil pra gente é considerar um marco. Como assim? O que é um disco? São vários arcozinhos, um do lado do outro. Um do lado do outro. Eu coloco espaço, né? Porque eu não sei desenhar, mas tecnicamente é assim, ó. Ainda coloco espaço, viu? É difícil. Assim, isso é um disco, né? Só que, obviamente, todos esses passos acabam sendo parte do disco, entendeu? Fiz só uma parte dele. É isso que é um disco. Então, o que eu vou fazer? Vou falar que no lugar de quando a gente estava fazendo pro arco a gente pegou o quê? Uma carguinha de quê? Agora, a nossa DQ vai ser não de um pedaço do arcozinho, vai ser um arcozinho em R, entendeu? Como assim? Eu vou pegar vários arcozinhos, por exemplo, um que está aqui, do zero, Rzinho dele. Aí depois vou pegar esse daqui. Aí depois esse daqui. Esse daqui. Cada um deles. Só que cada vez que eu vou pegar um, eu vou pegar bem fino. Bem fino, mas eu vou pegar a espessura dele de tal forma que essa espessura sendo DR. Entendeu? Como assim? Por exemplo, vamos pegar essa espessura aqui. Esse arco que ele está desenhando ali, tá? Esse arco aqui. Aí eu vou esticar ele. Tá desse jeito, ó. É esse daqui. Ele tava assim, desse jeito ele. Tá bom? Só que essa espessura aqui que você tá vendo, na verdade, vai ser muito fina. Muito fina de tal forma que eu ainda posso usar a fórmula do anel nela. Tranquilo? Então, esse é o pensamento para resolver pro anelzinho, tá? Então, vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Aqui, vou ter minha linha. Aqui é o ponto P. Aí eu vou pegar um anel, só que no lugar de falar que esse é o E, porque esse é o campo que o anel faz. Só que eu vou chamar isso de DE. Por quê? Porque vai ter vários outros anéisinhos, né? Vai ter vários outros anéisinhos. Então esse é só um deles. Então DE vai ser igual a essa fórmula aqui. Por quê? Porque é o campo causado por esse anelzinho.
Só que agora repara que esse Rzinho ele vai mudando. E de onde ele vai mudando? Eu vou pegar vários arcozinhos de tal forma de 0 até Rzão. Esse é o arcozão maior, que tem Rzão. Aí vai ter um bem aqui, pequeno, que é 0. Aí eu vou pegar vários, vários. Aí eu vou pegando, entendeu? Então a Rzinho aqui é só para eu falar, ah, por exemplo, podia ser um, algo assim, entendeu? De tal forma que Rzinho é maior que 0 e menor ou igual a Rzão. Beleza? O Rzinho está contido aí. Tranquilo? Então, a próxima coisa que a gente vai falar é da carga. Ele vai falar pra gente. Aqui agora, lembra que agora é uma superfície. Então vai ter área agora. No outro não era bem uma superfície, era uma linha, que era o nosso anelzinho. Agora que eu lembrei a palavra, eu tava tentando lembrar, ficava chamando ele de arco, mas é anel, né? Enfim, mas tá tudo bem. Esse é o disco, tá? Aí o que que acontece? Para o nosso disco, a nossa densidade a gente vai chamar ela de sigma, que ela é o quê? Ela é densidade, ela é as cargas, que pode ser Q ou dq, no caso, porque vamos ter ela linear, mas vamos pegar dq, por exemplo, dividida não pela a linha agora, é pela área, porque é uma densidade de área aqui, beleza? Então, pela área desse disco, tá bom? Então, eu vou ter que o meu dq é igual a sigma dA, beleza? Só que o que que é esse A aqui? Lembra que a gente está pegando cada vez uma camada fina, assim, né? Uma camada fina. Aí se eu cortar isso, como é que vai ficar? Aí eu esticar ele, vai ficar desse jeito, né? Quanto que vale esse comprimento aqui? Esse comprimento é o loop inteiro. É o perímetro dessa circunferência, que é 2π Rzinho, não é Rzão. Porque Rzinho depende de qual que você está escolhendo. Por exemplo, esse perímetro é diferente desse daqui, entendeu? Então, esse comprimento aqui é 2πrzinho, que é o loop aqui. E qual é a espessura dele? A espessura vai ser dr. Por quê? Porque eu vou andar bem pouquinho aqui. Aqui eu vou andar drzinho. Por quê? Porque se eu andar muito, eu não vou poder mais usar a fórmula do anel. Então eu vou usar uma espessura infinitesimal. Beleza? Então, o que que vai ser minha área? É 2πr vezes dr. É como se fosse um retângulo, né? Beleza? Então, o meu dq é igual a sigma vezes 2πr dr. Porque esse daqui é o dA. Tranquilo? Então, repara agora que eu escrevi o meu dq em termos de dr. Isso vai ser bem útil para a gente fazer a integral, beleza? Tá. Aí aqui vem dE é igual. Agora lembra que esse é a fórmula do anel carregado. Só que o anel agora ele representa uma parte do nosso campo. Então vamos ter Z, só que esse Q vai ser um dQ, porque agora o anel ele não contém toda a carga do disco não. O anel agora, esse daqui é do caso anterior, que o anel tinha toda a carga. Nesse caso agora, o anel ele contém uma carga dQ da carga total do disco, beleza? Dividido por 4π epsilon 0 z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Beleza? Aí a próxima etapa, no lugar do dq, vou colocar em termos de dr. Beleza? Aí dq é isso daqui, então vamos ter z vezes sigma vezes 2πr. Aqui mais uma coisa que tem que ser mudada, olha. Eu já ia errar. Por quê? Esse R aqui. O que que esse R representava quando a gente estava fazendo para o anel? Aqui tem que ajeitar sempre. Por exemplo, quando a gente tinha um anel,
E a gente estava fazendo. Porque lembra, essa fórmula é a fórmula para o anelzinho. O que esse R representava? Representava o raio do disco que a gente está pegando, né? E aqui era o ponto P e aqui era Z. Z é o mesmo aqui. Esse é Z. Só que repara que esse Rzão aqui no disco ele está usando ele como o R para o disco todo. Só que para nossa fórmula do anel, a gente vai ter que usar agora o Rzinho. É só uma coisa que ele trocou, tá? Aqui é Rzinho. No outro, no disco, a gente usava Rzinho aqui, mas agora a gente nem vai precisar disso. Então, aqui, lembra, aqui, bem aqui, ó, o nosso caso. Tipo, se você fosse fazer essa questão, beleza? Pensa comigo assim, agora do zero. Vamos falar, caiu essa questão na prova. E você não lembra a fórmula do anel, que é bem normal, né? Convenhamos. Você vai chegar e vai falar, tá, vou pegar um disco. Você vai ter que provar a fórmula para um disco, para um anel e depois para o disco. Beleza? Então você vai chegar e vai falar, por exemplo, eu vou escolher um Rzinho aqui e aqui é um Z. Beleza? E aí a sua fórmula vai ficar E igual a QZ sobre 4π ε0 Z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado 3 sobre 2, beleza? É sempre esse R aqui é o raio do anel que você está escolhendo. Então no nosso caso é o Rzinho, não é o Rzão não, tá? Tá. Aqui é 2πr, aí dr, vem aqui. Dr. Lembrando que isso daqui é no lugar do dq. Aí vamos ter 4π ε0 z ao quadrado mais r ao quadrado vezes 3 sobre 2. Aí a gente lembra, esse daqui representa um anelzinho. Aí você vai pegar o segundo, o terceiro, o quarto, assim, todos eles, de tal forma que você vai acabar fazendo uma integral. Beleza? Então você vai fazer o seguinte, o π vai cortar com o π, tá? Deixa o 2 aí por hora. Z sigma sobre 4 ε0, porque isso tudo é constante. Sigma, né? É sigma mesmo. Eu acho que no outro vídeo eu errei chamando lambda de sigma. Eu acho que eu chamei lambda de sigma, mas tá tudo bem. Enfim, sigma é a densidade que ela é dada e z é a distância. Essa daqui, né? Essa é o z. E aí 4π. E aí vamos ter a integral. De quê? Aqui vamos ter z ao quadrado mais r ao quadrado. Como ele estava dividindo, eu vou colocar ele com menos o expoente para botar ele em cima, tá bom? E o próximo é o 2r e aqui dr. Repara que essa integral não é que nem as outras que eram imediatas e rápidas de resolver. Por quê? Porque temos r aqui e temos expoentes. Então, como é que resolve esse tipo de integral? Bem, essa é uma integral por substituição. Talvez seja meio estranho o que eu vou fazer se você não está acostumado. Aqui. Eu vou chamar de x z ao quadrado mais r ao quadrado. Por quê? Porque se eu derivar dx em relação a dr, como é que fica isso? Derivada de x em relação a r. Igual o quê? Aqui é uma constante em termos de r, né? Porque não tem nada, então não vai ter nada. Então, derivada de r ao quadrado em relação a r, vamos ter 2r. Então, vou ter que dx é igual a 2r dr. Por que eu fiz isso? Porque olha aqui, 2r dr, 2r dr. Isso daqui é dx. E isso daqui é x elevado a 3 sobre 2 negativo. Agora a gente tem uma integral mais de boa de mexer. Entendeu? Isso é integração por substituição. Tipo, é estranho quando você vê pela primeira vez, tipo, como é que o cara pensou em fazer isso? Só que tem todo um capítulo no livro de cálculo sobre isso, saca? É um capítulo, assim, pelo menos uma seção deve ter. Integral por substituição. Se você pegar um livro de cálculo e for dar uma lida
no index dele vai estar lá, integral por substituição, entendeu? Então é uma técnica, assim, que nem as técnicas de fatoração que a gente estava fazendo. Beleza? Então a gente vai ter que E é igual a Z sigma dividido por 4 epsilon zero. Mas sinceramente, até assim, se você ainda não teve cálculo 2, acho que vê isso. Não é o problema esquentar em resolver a integral. Assim, vai ter que resolver na prova, né? Mas o meu ponto por enquanto é você entender o significado disso que a gente está fazendo. Que aqui a gente tinha o campo de um anel e a gente integrando ele, a gente vai juntando todos eles juntinhos. Tá? Aí, só um minuto, deixa eu voltar no Zoom. Então, aqui, lembra que o que eu falei? Que x é igual a z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, aqui vou ter x elevado a menos 3 sobre 2. E aqui, 2r dr é o dx. Quando eu derivei o x que eu chamei, aqui é o dx. Então, agora, como é que integra isso? Vou ter que... e quais são os limites da integração também, né? Os limites da integração. Vamos pensar. O meu Rzinho vai de onde até onde? De 0 até Rzão. De 0 até Rzão. Beleza? Aqui eu não vou botar os limites pro x e tal, que... Assim, acho que daria a mesma coisa, mas... Vamos integrar isso primeiro. É o seguinte. Eu vou colocar aqui de 0 até Rzão, porque depois eu vou voltar pro Rzinho, entendeu? Aí vai dar a mesma coisa. Tá. Como é que é a integral disso? É x elevado a 3 menos 2 mais 1 dividido por menos 3 sobre 2 mais 1, né? Então aqui é 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Aqui é 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Então vamos ter que isso é x menos meio dividido por menos meio. Beleza? De 0 até r por hora. Tá. Então vamos ter que o meu campo é igual a z sigma dividido por 4 epsilon zero. Aí no lugar dos x eu vou colocar os valores dele. Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a menos meio dividido por menos meio. Lembrando que isso vai de 0 até Rzão. Onde é que eu vou substituir esse Rzão e o zero? É no Rzinho, tá? Porque é o Rzinho que estava variando. A gente estava derivando até em relação, integrando em relação a ele e tal. Então isso que a gente vai ter. Vamos ter que E é igual a Z sigma sobre 4 epsilon zero. A primeira vamos ter Z ao quadrado. Mas no lugar de Rzinho ao quadrado, eu vou colocar o limite superior, Rzão ao quadrado, menos 1 sobre 2, dividido por menos meio. Não é só isso, tá? Porque vai ter que colocar o zero dessa vez, não cancela simplesmente. Então, menos o limite inferior, que vai ser z ao quadrado, mais zero ao quadrado, colocando zero no lugar do r, elevado a menos meio, dividido por menos meio. Beleza? Colocando o limite inferior e superior. Aqui. Tá? Aí o campo elétrico é igual a Z sigma sobre 4 epsilon zero. Aí esse menos vezes esse daqui vai ficar mais, né? E o 2 está dividindo aqui, vai para cima. E aqui está com menos a raiz, né? Então vai ficar assim, z ao quadrado. Beleza? Então, como a gente está pegando valores positivos de z, não preciso colocar o modo. Vou colocar só o z aqui, tá? Beleza? Aí depois aqui, vamos ter esse negativo vindo aqui. E aí eu só mudei a ordem deles para ficar o positivo do lado esquerdo, tá? Aqui vou ter o negativo. O 2 está dividindo, vai multiplicando. E aqui, raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Beleza?
Aí o que que eu vou fazer? Que nem a gente fez lá no dipolo elétrico, tirar em evidência o 2, beleza? Então, tá. Aí eu vou ter 2Z sigma sobre 4 epsilon zero. Aqui é 1 sobre Z menos 1 sobre raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Aí, por fim, para ter o resultado do livro, eu vou colocar esse Z dentro. Vou fazer o chuveirinho para o Z, tá? Esse daqui é igual a E. Então, o meu campo E é igual a 2 sigma. 2 não, né? Vamos dividir o 2 por 4. Então, vamos ter sigma sobre 2 epsilon zero vezes 1, porque Z dividido por Z é 1, menos Z sobre raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Beleza? Deixa eu só conferir nas anotações que esse resultado esteja correto e está. Aqui é do disco carregado. Isso mesmo. Dá isso. Beleza? Sigma sobre 2 epsilon zero 1 menos Z sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado. Agora lembra que na maioria das vezes a gente olhava para Z's muito longes? A gente fazia essas contas e depois analisava, né, fisicamente e essas coisas aí. Para essa daqui, que essa daqui é a fórmula, essa já é isso, acabou, tá? Quando você vai lá no livro, vai estar lá, campo do disco. Por exemplo, se você estivesse resolvendo uma questão, é isso, você usaria ela. Eu nunca fiz, acho que para esfera, mas acho que eu usaria. Por exemplo, para uma esfera, eu pensaria no seguinte. Eu pensaria no seguinte, a esfera seria assim, né? Se eu conseguir desenhar ela. Tá, algo assim. Aí eu pensaria em dividir ela em vários discos, tá? Aqui um disco, e cada disco vai ter o raio variando, tá? Aqui, por exemplo, é Rzão, entendeu? Aí vamos ter os discos variando. E tal. Eu pensaria em fazer algo assim, onde provavelmente você usaria essa, que nem para fazer por disco a gente usou o anel, provavelmente para uma esfera você usaria o disco, tá? Então, por exemplo, você não precisa sempre na vida ir deduzindo dessa forma, mas é bom ir deduzindo ela nas primeiras vezes que você vê ela para se acostumar ao raciocínio e essas coisas aí, o pensamento, pensar na simetria. É a receita. Você pensa na simetria para cancelar uma componente. Você pega uma etapa menor. No caso do disco, você pegou o anel. No caso do anel, você pegou uma carga. No caso de uma esfera, você pegaria o disco. Coisa do tipo. Mas agora o pensamento. O que que eu quero? Vamos pensar que a gente tem esse disco aqui, tá? Esse é um disco. Beleza? Aí a gente está nesse ponto aqui, vendo. Só que agora eu quero que esse raio aqui, o raio seja muito, muito, muito grande comparado com Z. Como assim? Pensa que você está na sala de aula e aí você tem o quadro e uma formiga tá nele. Para essa formiga, o quadro é infinito, ele não acaba. É muito grande, tá bom? Então é como se você fosse, sei lá, um pixel na sua tela, um pontozinho lá. Tipo, a tela é muito grande para você, entendeu? Então, em casos de R muito maior que Z, qual vai ser o campo que vai ser sentido nesse ponto P? Entendeu? Então é como se a gente tivesse algo assim, bem grande, muito grande mesmo, e a distância assim para o ponto é bem menor que o quão grande ele é, beleza? Então é como se fosse uma placa infinita em relação a essa distância para o ponto. Qual é o campo elétrico que vai ser sentido? Aí que a gente vai. R é muito maior. R tende ao infinito. Aí vem limites, né?
R, que é um número muito grande, mais Z ao quadrado, não muda nada pra gente. Vai ser R ao quadrado que vai ser R, beleza? Porque é ao quadrado e a raiz. Então vamos ter essa parte daqui, 1 menos Z sobre R. R é muito grande em relação a Z, é quase infinito. Então essa divisão aqui, Z dividido por R, vai tender a zero. Porque esse R é muito maior que esse Z aqui. E essa divisão vai tender a zero. E o nosso campo que a gente vai sentir é sigma sobre 2 epsilon zero só. É isso. Sendo a sigma a densidade de cargas, que vamos ter o do diélectrico do vácuo, e dividido por 2, que é o mesmo quando você vai ver de capacitores lá, né? Você vai poder fazer isso pela lei de Gauss já já. Assim, vocês já sabem, né? Eu acho, já tiveram essa aula, então. Mas a gente vai fazer isso. E vamos chegar nessa mesma coisa para uma placa grandona. Ah, mas aqui o disco é redondo e aqui é quadrado. Cara, é infinito. A gente está assumindo que é infinito. Pô, é triângulo, sei lá o que. É infinito. Entendeu? Se a placa é infinita, quem vai chegar lá na borda para te falar que é quadrado? Então, é isso, tá? Esse vídeo ficou bem mais curto que o outro, mesmo sendo uma integral mais difícil, porque eu não estou focando muito em como resolver a integral. De verdade, eu também estou, digamos, enferrujado em integrais, essas coisas aí. Mas é isso. Fazendo R, que é o campo elétrico, produzido por uma explosão uniforme. Ah, e importantíssimo aqui, né? Para essa placa grandona, repare que essa fórmula aqui não depende do Z, nadinha. Então, é uniforme o campo que você está sentindo, seja aqui ou seja aqui. Por quê? Porque a placa é infinita, grandona. Então, por isso que depois a gente vai poder fazer questões usando essa daqui, e a gente coloca uma placa aqui, e aí a carga vai andar para cá até essa placa aqui. Só que graças ao fato de a gente poder usar isso como sendo algo constante, né, que não está mudando com a distância, vai ajudar muito nossas contas, tá bom? Então isso é muito importante que o z, que é a distância da carga para o disco, não influencia para um disco infinito muito grande em relação a essa distância z, tá bom? Assim, ela influencia, tá aqui. Só que para um infinito, ela influencia no disco. Só que para um infinito, não, tá? Então é isso, pessoal.